Suécia e Finlândia. Tá? Embora o número de países seja maior, as nossas colaborações com esses países ainda em uma proporção muito menor do que é com a França, com a Alemanha, com a Itália, que talvez sejam os países realmente mais bem representados na cooperação internacional. Para que eu tenha uma ideia, nosso colega aqui, o professor Henrique Lindenberg, que é diretor da série que estava conversando comigo a esse respeito, para que a gente tenha uma ideia do perfil de vocês. Quem é aqui do primeiro ano? Legal. Segundo ano? Terceiro ano? Quarto ano? Quinto ano? Você já saiu da escola? Então, mas é legal, porque realmente você já deve ter, talvez, ouvido uma palestra minha, né, hoje eu vou colega da série íntimo, quando vocês ingressaram na escola. Depois, todo ano a gente costuma fazer algumas palestras, e tem essa semana que é organizada pela EPOD, onde a Comissão de Relações Internacionais novamente é convidada para falar a respeito dos programas, e é organizada, como vocês estão vendo, em países ou áreas. Né? Então, estou falando aqui agora sobre os programas que nós temos com a Alemanha. A primeira coisa, nós temos que situar geograficamente, acredito que vocês conheçam bem isso daqui, né? Para termos uma noção do que é o mapa da Europa e a posição da Alemanha dentro do continente europeu. Certo? As universidades que eu vou falar estão distribuídas por toda a Alemanha, mas essencialmente a gente tem alguma coisa em Munique, Stuttgart, Darmstadt, que é próximo a Frankfurt, Erlangen, Nuremberg, que é nessa posição, Aachen, que é por aqui, Hannover, Berlim, posso estar esquecendo alguma coisa, mas essas são as principais, Karlsruhe, que eu estou esquecendo, aqui. Vocês veem que tem uma boa cobertura aí do território da Alemanha. Como que está organizada essa apresentação? Para os que estão, digamos, ainda são alunos do primeiro e segundo ano, que talvez não tenham muito claro esses modelos, essencialmente, a Cooperação Internacional, ela divide os programas dela em duas grandes áreas. Tá? Uma área que a gente chama de diploma duplo, que é aquele que dá a vocês a titulação do diploma, como eu disse, tá? Na escola parceira, desde que vocês estudem lá, tipicamente 2 anos. Né? Que são também, normalmente, no caso da Alemanha, isso é fato, os 2 últimos anos do curso de graduação. Né? Depois eu vou te dizer um pouquinho melhor como é dividido o curso de graduação lá, ou pós-graduação, tá? Seria o equivalente aos 2 últimos anos da Poli. Vocês fazem lá e voltam para cá, fazem o 6º ano na Poli e recebem o diploma tanto da Poli quanto da escola parceira. Tá? Isso vale genericamente para praticamente todas as universidades com as quais a gente tem essa modalidade de convênio, tá? De programa de cooperação, chamado diploma duplo. No caso da Alemanha, nós temos, nesse momento, diploma duplo em 2 escolas. Nós temos na TU Darmstadt, já há mais de 10 anos, tá? Que fica na cidade de Darmstadt, mais ou menos no centro da Alemanha, né? É uma das escolas que participa de uma rede alemã chamada TU9, tá? Que congrega as 9 escolas de engenharia consideradas top dentro da Alemanha. Bom, então, isso já é uma chancela, um selo de qualidade dessa instituição. Nós temos também, questão de 4 anos, uma TU München, na cidade de Munique, mas por enquanto só na área de mecânica. Tá? Enquanto que Darmstadt é para todas as áreas da engenharia, tá? Praticamente quase todas as áreas. Na verdade, a gente não tem química, a gente não tem materiais, que está ligado um pouco à química, e a gente não tem na mecatrônica. Tá? Mas, como a gente normalmente olha para essas coisas como grande área, tá? Então, o aluno da grande área mecânica da
Poli pode fazer alguma coisa na grande área mecânica de lá. O aluno da grande área elétrica da Poli pode fazer alguma coisa na grande área elétrica, mesma coisa da civil. Só a química que, infelizmente, não tem, porque o curso deles de química tem um outro caráter e tem uma possibilidade de fazer isso daí. Mas tem no NIC, por enquanto, a gente só tem mecânica. Mas daí incluindo mecatrônica. Tá? Então, os alunos de mecatrônica não se sintam excluídos, porque nesse momento não dá para ir para dados, tá? Mas dá para ir para biologia. As outras áreas, elétrica, civil, química, a gente pretende também fazer. Mas normalmente o processo para você conseguir desenhar, acertar os modelos e tudo isso, é um processo demorado. Tá? A gente tem que achar as pessoas certas, conversar com os professores, tem todo um suporte institucional, né? Escritórios, como a gente também tem aqui, escritório de cooperação internacional, que dá apoio com certeza, né? Mas não basta isso, a gente tem que desenhar um modelo de intercâmbio e nem sempre é tão fácil achar as pessoas, ou fazer isso em curto prazo de tempo. A título de informação também, mas para esse não está muito mais longínqua, perspectiva, a gente está conversando com algumas outras universidades, por exemplo, a Universidade de Arra, que também, todas essas daí fazem parte dessa lista do Illinois, né, a respeito de desenvolvimento, e o KIT, tá? Só que nesse momento não existe nada e não existe perspectiva, daqui a 6 meses está assinado, é difícil. Tá? Pode ser, mas eu acho difícil, então nem nesse tempo. Segunda categoria, depois eu vou explicar um pouquinho melhor como é o modelo, tá? Para quem eventualmente não conheça, né? Entender um pouquinho em que momento que vocês vão, o que vocês têm que fazer lá, quais são as exigências do processo seletivo. Mas a outra categoria de coisas é o que a gente chama genericamente de aproveitamento de créditos. E essas são as escolas com as quais nós temos convênio para aproveitamento de créditos. Entendam o seguinte: como aluno da USP, a princípio vocês podem, se uma escola no exterior, tá? Através de um portal, anunciar vagas para alunos internacionais, vocês podem se candidatar, vão lá, fazem um curso entenda-se, algumas disciplinas, voltam para o USP, tudo bem. Tá? Mas é uma iniciativa de vocês, é uma coisa que há participação suportada por um convênio institucional. A vantagem disso tudo que a gente está falando é que, por exemplo, nas instituições, não é bem o caso dessas aqui, mas se tem um tuition fee, tá? Vocês estão liberados dos tuition fees pelo acordo que foi estabelecido. O acordo estabelecido também garante que haja para vocês, da Poli, exatamente quem, não sei, mas um número de vagas reservadas, né, na universidade, digamos, na Bundeswehr, Universidade do Exército Alemão, né, para alunos da Poli. Eles falam para a gente: olha, esse ano a gente aceita receber 4 alunos. Eventualmente, se vocês quisessem se candidatar como aluno internacional na área aberta para todo mundo, existe um número maior de vagas, mas daí alunos de quaisquer universidades do mundo podem estar se candidatando. Tá? Quando tem um convênio, essas 4 vagas é para aluno de vocês. Okay? Então, tudo que está aqui são as universidades com as quais nós temos convênios e, portanto, tem essa facilidade. Por outro lado, seja nessa modalidade de aproveitamento de créditos, seja na modalidade anterior, o diploma duplo, naquela ainda maior razão, a indicação do aluno é decorrência de um processo seletivo. Tá? Não adianta falar: vocês têm convênio, eu vou lá, escrevo um livro para a universidade, pego um voo, vou passar as férias lá, entro, conhecer e falar. Não. É tudo feito através da escola. Começa aqui. A gente vai fazer os anúncios, palestras, começa para informá-los a respeito de como funcionam as coisas. Depois, em um certo momento, existe um edital que formaliza, né, que fala: esse ano, para esse país, são essas as universidades, nessas categorias e tudo mais, quais são as exigências. Tá? Então, isso pode mudar de ano para ano, mas o que efetivamente vai fazer é o edital. E o edital vai definir, portanto, todas as possibilidades, seja na modalidade de diplomatura ou na modalidade de estudos, de créditos. Tá? Vocês se inscrevem aqui, daqui a pouco eu vou falar a respeito do processo seletivo. Passam por esse processo seletivo e aqueles selecionados são indicados para a universidade parceira, tá? Com grandes chances de serem aceitos.
Não é garantia, mas as chances são grandes. Então, para que vocês tenham uma noção, essa universidade aqui talvez seja um pouco menos conhecida. Eu estive lá na semana passada. É uma universidade que seria mais ou menos como se fosse o ITA, tá? na Alemanha. A Universidade do Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro, é uma escola militar, mas não exclusivamente para militares. Ela aceita alunos civis, inclusive alunos estrangeiros. Tá? Ela tem um campus muito bem montado, tem uma infraestrutura ótima, né? Fica na periferia da cidade de Munique, no sul, né? Um lugar muito agradável, e tem um curso realmente de boa qualidade. A Universidade de Stuttgart, também uma das universidades top da Alemanha. Amanhã o reitor da Universidade de Stuttgart vai estar aqui com o diretor de Relações Internacionais, tá? Exatamente porque a gente está discutindo, retomando discussões que nós já tínhamos a respeito das colaborações com essa universidade. Ou seja, isso acho que demonstra para vocês o interesse, né? Se o reitor vem aqui ter uma reunião conosco, porque algum interesse há deles em fazer essas parcerias. Nosso interesse também é grande, sem dúvida. Fica na cidade de Stuttgart. Para quem é da área automotiva, na cidade onde tem gente como Mercedes-Benz, Porsche, ou mesmo na área elétrica, Bosch, ou seja, a gente é um centro muito forte de empresas, de grandes indústrias da área de engenharia. RWTH Aachen fica na tríplice fronteira de Bélgica, Holanda e Alemanha. Também é uma das universidades top, talvez uma das 2 ou 3 melhores universidades alemãs. Todas essas, eu acho que quase sem exceção, elas cobrem praticamente todas as áreas da engenharia. Tá? Exatamente o que cada uma fica a cargo do edital. É difícil a gente falar antecipadamente. Tá? Genericamente são escolas que têm cursos em todas as áreas de engenharia. Às vezes pode ser que não tenha, digamos, engenharia naval, né? Que é uma engenharia um pouco mais específica. Mas como engenharia naval faz parte da mecânica, para os alunos de naval, a gente está dizendo, falando a respeito da engenharia mecânica. TU Berlim, TU é para Technische Universität, é uma universidade técnica, também é uma universidade de grande prestígio na Alemanha, na cidade de Berlim, que talvez seja a cidade mais interessante, mais lebendig, mais cheia de vida, né? Mais atraente, sobre o pessoal mais jovem, né? Dentro da Alemanha. É um pouco frio no inverno, é verdade, mas é bem legal. Uma outra universidade bem legal, o Interlaken-Nürnberg, essa universidade um pouco menor, mas também de alta qualidade, no norte da Baviera, cidade de Erlangen, no lado de Nürnberg. Hannover, Leibniz Universität, né? Bremen, Duisburg, essa é decorrente de um projeto mais específico que a gente tinha na área de mineração, né? Todas essas que estão relacionadas aqui nessa cor alaranjada, né, são escolas com as quais nós temos convênios através da porta. Né? Também para que vocês entendam, na USP a gente pode fazer esses convênios em diversas instâncias. A instância maior é o convênio feito na USP, que cobre toda a universidade, a princípio. Tá? Mas por isso mesmo acaba sendo um convênio mais genérico. Tá? Não dá para ser um convênio de diploma duplo. Diploma duplo é uma coisa suficientemente específica para falar a respeito de um curso de engenharia mecânica daqui, um curso de engenharia mecânica de lá. Então ele tem que ser feito dentro de uma unidade, dentro de uma escola como uma poli. Tá? Mas para convênios desse tipo de aproveitamento de créditos, eles podem ser celebrados tanto entre a universidade de cá, ou uma unidade da escola daqui e uma faculdade da universidade de lá. Então, os laranjas devem ser convênios com a porta. Isso significa também que os processos seletivos são processos seletivos realizados dentro da porta por essa Comissão de Relações Internacionais, com suporte do escritório, tá? Que é o Serviço de Relações Internacionais da escola. Mas nós temos outros convênios, por exemplo, como o Karlsruhe Institute of Technology, nome em inglês, realmente, na cidade de Karlsruhe, e a Universidade de Tübingen. Também nós temos um convênio no nível da USP. Tá? E o Tübingen ele é um pouco mais voltado para a área de ciências, talvez uma coisa um pouco de biologia, ciências naturais, talvez cubra um pouco menos a área de engenharia. Mas a princípio existe um
tem essa possibilidade. E Karlsruhe é uma área, uma escola muito forte das engenharias de modo geral. Apenas que, no caso desses dois, quem tiver interesse vai ter que observar as chamadas feitas pelas Alcani, que é a agência universitária de operação acadêmica da universidade. Bem, deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor o que são essas categorias a que eu me referi até agora. Eu citei inicialmente que um chama de intercâmbio aberto. Tipicamente vocês ficam lá fora de 4 meses, às vezes uma visita, não necessariamente fazendo um curso, ou um semestre, até 2 semestres estudando lá fora. Tá? Mas o que nos interessa mais é falar a respeito dessas outras coisas, aproveitamento de estudos e de diploma. No aproveitamento de estudos, tipicamente, eu falei 4, mas o ideal é 6 meses. Vocês vão ficar um semestre, não deve ter ficado um pouco menos. Então, 1 ou 2 semestres no exterior. O processo seletivo que acontece no primeiro semestre, aconteceu recentemente, no mês de março, comecinho de abril, para que os alunos viajem no mesmo ano, no mês de agosto, setembro. Ou seja, é um intervalo de 6 meses entre o processo seletivo que a gente faz aqui, os alunos indicados, a gente manda os application forms todos que têm que ser preenchidos e enviados para a universidade parceira, a aceitação da universidade parceira, isso está acontecendo agora no mês de maio, para vocês, os que participaram disso foram selecionados, já viajaram daqui a 2 meses, 3 meses. Depois eu vou falar um pouquinho também dos critérios que a gente usa para fazer esses processos seletivos. Mas antes disso, outra categoria, o diplomatura, e aí vocês ficam mais tempo no exterior, tipicamente 3 ou 4 semestres. Eventualmente, um 5º semestre, se vocês conseguirem encaixar um estágio, alguma coisa que seja interessante. Existe, naturalmente, um limite de tempo que vocês podem ficar no exterior. Vocês, quando vão para o exterior, vocês têm um status no curso na Poli, de aluno que está cursando disciplinas no exterior. Bom, vocês podem manter esse status durante um certo tempo, mas não pode ser exagerado, se vocês são cortados da USP. Ou seja, vocês têm que voltar para cá para terminar o curso aqui e ter o direito a receber os diplomas de lá e de cá. Como que é o processo seletivo? Que acontece no 2º semestre. Tanto esse processo seletivo quanto esse são processos seletivos integrados. Ou seja, esse daqui para todas as escolas com as quais a gente esteja falando de aproveitamento de créditos, independentemente de ser França, Suécia, Alemanha ou Coreia. E aqui, mesma coisa, todas as universidades, nosso programa de preparação de diploma público. Então, normalmente as entrevistas, o application, tudo isso é agosto, setembro, no comecinho do semestre, e vocês vão viajar 1 ano depois. Aqui eu utilizo um pouquinho mais de tempo, porque às vezes as coisas são formalmente um pouquinho mais demoradas. Então a gente faz, e também para evitar que fique tudo sobrecarregado, a gente divide esse feito no primeiro semestre, isso daqui é feito no 2º semestre. Como que é, genericamente, isso não é válido para todos, mas é válido para a maioria. O aluno do diploma ele faz até o 7º semestre na Poli, tendo passado pelo processo de seleção até o 6º semestre. Se for aprovado, ele conclui agora, fica 4 semestres no exterior e volta para fazer o último semestre na Poli. Tem algumas variantes desse modelo, mas esse eu acho que é o que se aplica na maioria das situações. Como vocês percebam que os alunos que fazem isso daqui, eles ficam ao todo 6 anos estudando engenharia, dos quais 4 anos na Poli, 3 anos e meio antes, meio ano no finalzinho, 3 anos, 4 anos e 2 anos lá fora. Pode ser, de repente, 6 anos e meio, alguma coisa em torno disso. Tudo bem? Definindo um pouquinho melhor como que funciona o tipo de estudo que vocês vão fazer lá fora. No caso do programa de aproveitamento de estudos, vocês recomendaram, vocês façam 60 créditos.
o modelo europeu hoje, ele é muito baseado no que a gente chama de Acordo de Polônia, que aconteceu há uns 15, 20 anos. Então, as escolas foram paulatinamente ingressando nesse modelo, tá? Mais ou menos como a Poli agora está entrando no PC3, ou seja, mudou a estrutura curricular, tá? As escolas europeias também fizeram uma reavaliação da forma como elas estavam organizadas e criaram uma coisa que permite uma sintonia maior entre todas as escolas, exatamente para facilitar a mobilidade. Tá? E isso abre também portas para a mobilidade internacional. De qualquer forma, essa estrutura de Bolonha divide os cursos de engenharia em 3 anos, não é sempre, mas é a maioria das coisas. 3 anos de bachelor e 2 anos de master. O master não tem nada a ver com o nosso mestrado, dentro do nome. Tá? Isso confunde um pouquinho, mas entendem essa relação dos 5 anos, do 3 de bachelor e 2 de master, dos 5 anos de engenharia da Bolonha. Tá? A gente é essa correspondência que é adequada. Os 2 últimos anos são anos de especialização. Vocês já estão nessa grande área, dentro dessa grande área, vocês já entraram na divisão, e vocês já têm a oportunidade de escolher disciplinas eletivas, meio que programar aquilo que é o perfil, a assinatura da ocupação de cada um de vocês. Tá? Eu estou interessado nisso, naquela avaliação. Né? E isso é muito forte lá na Alemanha, ou na Europa de modo geral, com certeza não. Então, normalmente os nossos alunos que vão para o exterior, eles vão para estudar no exterior num desses 2 anos do Master. Quem vai fazer o diploma a seguir faz integralmente o Master lá, faz os 2 anos do Master. Quem vai fazer o propriedade de estudos, provavelmente vai fazer o 4º ano, talvez metade do 4º, metade do 5º, eventualmente o finalzinho do bachelor. Bom, bem, e cada semestre desse programa europeu, o recomendável é que se tenha 30 créditos, que é mais ou menos o peso que a gente tem aqui na USP. Hoje em dia a gente enxugou um pouquinho, está um pouco mais leve, mas até recentemente a gente tinha em média de uns 28 créditos, hoje em dia talvez sejam 24 créditos por semestre. Isso também pode mudar um pouquinho de ênfase para ênfase. Tá? Mas esses 28 que nós tínhamos era quase que a equivalência de 1 para 1 para os 30. Só para vocês terem uma dimensão de carga, uma coisa que dá para encarar, não dá para encarar. Dá. Foi programado, pode ser puxado, mas é compactível. Com 60 créditos em 2 semestres, é 30 por semestre. Que disciplinas vocês podem cursar? Disciplinas de toda a natureza, desde que vocês sejam aceitos. Vocês falam, estou interessado nessa disciplina, se houver vaga, eles aceitam. Se mais, eventualmente, se houver vaga, e se tiver um pré-requisito, vocês atendem a esse pré-requisito. Entenderam? Tudo bem. Normalmente também vocês podem cursar disciplinas que são obrigatórias para os alunos da universidade, para vocês estão vendo, tem que cursar, faz parte do quadro fixo, ou algumas seletivas, aquelas que eles escolhem dependendo do interesse. E isso tem que ser feito de algum acordo, ou pelo menos com uma aval, ou com um acompanhamento de alguém que é o tutor de vocês da universidade que vai recebê-los, e também de um tutor aqui da escola. Normalmente, o tutor da escola é o coordenador da ênfase da área de estudo de vocês. Se vocês estão, por exemplo, eu sou do PSI, Sistemas Eletrônicos, tá? Tem um colega meu, o professor Magno, que é o coordenador do curso de Sistemas Eletrônicos nesse momento. Tá? Então, todos os nossos alunos que vão para fora, ou alunos do PSI, recebam, o Magno tem lá a lista dos caras e sabe o que esses alunos estão fazendo. Bom, então, isso significa que vocês não têm liberdade de fazer estudar isso. Mas tem que ter alguém que está ciente daquilo e que realmente aprova isso aí que vocês querem fazer lá fora. Uma outra coisa que eu acho que é interessante é a possibilidade de estágio. Ela de fato existe, nem sempre é fácil. E eu diria que existem na Alemanha 2 grandes classes. Uma, o que eles chamam de RIV, que é uma espécie de iniciação científica que nós temos aqui na USP, né? Ou pelo menos uma atividade onde o aluno trabalha como professor dentro da universidade. Tá? Tipicamente 12 horas, é o tempo que sobra. Né? Ou realmente um estágio numa empresa, numa indústria,
E aí, normalmente, o tempo exigido é maior, normalmente tem duas possibilidades. Uma, vocês ficam um semestre inteirinho, né, vocês trancam, vocês param de estudar e ficam na indústria trabalhando, isso os alemães fazem normalmente, ou no período de férias. O período de férias longo na Europa é de julho a agosto, junho, julho, agosto. Tá? Também muda um pouquinho, mesmo dentro da Alemanha, os calendários mudam da Baviera, da Grécia, dependendo do estado que você está dentro da Alemanha. Tá? Mas é mais ou menos nesse período, vocês têm 3 meses que vocês podem realmente ficar trabalhando em uma empresa. Logicamente, sempre tem que se atender às questões trabalhistas, mas vocês, com o visto do estudante que tem, tá? Tem sim a possibilidade de fazer esses estágios. A outra coisa é o diploma duplo. Né? Diploma duplo. Como vocês vão receber um diploma, não geralmente no final do ciclo, vocês vão receber o diploma da Poli, engenharia mecânica, ênfase, automação, coisa. Bom, vocês vão receber também o diploma equivalente da instituição de lá. Então, logicamente, tem mais coisa a ser feita. A começar pelo fato de que vocês vão ficar lá 4 anos, vão fazer 120 créditos. Novamente as mesmas coisas. Parte do que vocês vão fazer são disciplinas obrigatórias para os alunos daquilo que vocês escolheram estudar. Né? E normalmente uma boa parte é flexível. Vocês vão ajustar de acordo com o interesse de vocês. Iniciação científica recomendada. Isso daqui na verdade é uma coisinha do processo seletivo que eu falo daqui a pouquinho. Vocês fazem integralmente o Master na Alemanha. Tá? Ou seja, vocês vão para fazer os 2 últimos anos do programa de Master, então é natural que tenha direito ao diploma do Master. Tá? Uma coisa que é interessante também é que nessa situação, o projeto de formatura, vocês podem fazer lá, podem fazer aqui, embora a gente recomende que normalmente vocês tenham que fazer lá. O ideal também é que o que quer que vocês façam lá seja depois apresentado aqui, sem que vocês precisem refazer ou fazer um novo projeto de formatura. Mas cada caso é um caso. Tá? Às vezes se pede uma complementação do projeto, então você fez uma coisa na Alemanha, você volta e faz uma adaptação, uma tropicalização daquilo para apresentar no departamento lá. Então, existe uma regra que vale para cada poli, cada departamento, cada ilha, você tem critérios, jeitos de tratar isso de uma forma um pouco diferente, mas, uma ideia geral, é isso que vale. E esse projeto de formatura das escolas alemãs, ele corresponde a 30 créditos. Pode você ficar no último semestre imerso nesse trabalho. Tá? Tudo que você está fazendo é um projeto de formatura, não tem mais disciplina, não tem mais nada. Somente um projeto de formatura. Aqui na Poli, a gente distribui isso, costuma distribuir isso no último ano, nos 2 semestres, e atribui para o projeto de formatura um número de créditos menor do que eles atribuem lá. Né? Está mudando um pouco isso para ser 3, mas digamos que a gente tenha 4 créditos, a gente tenha 8 créditos, tá? Os 2 semestres de projeto de formatura, enquanto lá tem 30. Mas esse é um jeito de contabilizar as coisas de forma um pouco diferente. O trabalho em si, a natureza, a intensidade, o volume de empenho que vocês têm que ter, tá? É mais ou menos o mesmo. Lógico, existem trabalhos que levam mais tempo, trabalhos que são mais simples, tá? Mas é mais ou menos realmente equivalente que permite, de fato, que o projeto de formatura seja feito lá ou aqui e aceite ou reconhecido lá ou aqui. Com relação às bolsas, vou deixar para a Francine falar, que essa é uma situação um pouco mais complicada. Nesse momento, né, que foi suspenso Ciências Sem Fronteira, que os alunos que vieram antes tiveram acesso, pelo menos nos últimos 4 anos, porque antes também não existia. Né? Teve uma janela de tempo aí, o pessoal teve sorte e teve uma boa bolsa. Antes não tinha, voltou a não ter, não significa que ele não tem absolutamente nada, tá? Mas não tem hoje na abundância que tinha há 2 anos atrás. Eu queria salientar aqui que, essencialmente,
Comissão de Relações Internacionais, através do estabelecimento, ela é responsabilidade dela celebrar esses convênios, ou seja, entrar em contato com as universidades, conversar, fazer um convênio e dar a base, digamos, legal para a mobilidade dos alunos. Né? Mas existem algumas outras coisas que começam a acontecer cada vez em proporção maior e que também acho que são interessantes. Né? O papel nosso aí é mais de divulgar, de promover as coisas em essa escola com a qual nós estamos convênio e que oferece esse sistema de cursos. Então, vocês podem, olhando, esse daqui em particular, uma coisa na área de tecnologia de informação e comunicação. Se vocês têm interesse em segurança ou mobilidade, na verdade não é só isso e aplicações, por exemplo, mobilidade urbana, ou telefonia, ou cidades inteligentes, tem uma lista de tópicos, aqui tem alguns dos resultados, né, das coisas que foram feitas, aqui tem uma foto da Augustina, em Munique, normalmente quem vai para a Alemanha, acaba me encontrando pelo menos uma vez, estou pelo menos uma vez por ano, e daí eu vou a Munique à tarde, então eu tento me encontrar com os alunos. Eu encontrei agora semana passada o pessoal que estava lá em Munique, né, já que eles estão em Munique, na verdade nós se encontramos na cervejaria, sabe? Eu tenho a foto da cervejaria que foi ano passado. Eu vou contar, em linhas gerais é isso, mas uma coisa que eu coloquei na apresentação, eu comentei ontem, acho que vale a pena falar aqui, do processo seletivo, que provavelmente vai ser uma das perguntas que vocês vão fazer mais para o final. O processo seletivo, a estrutura dele é muito parecida, seja do programa de estudo, seja do diploma duplo. Lógico que o diploma duplo é mais concorrido e o desempenho dos alunos, não só acadêmico, mas nota final, acaba sendo maior, né? Uma coisa mais disputada. Mas como que funciona? A primeira coisa que importa é o desempenho acadêmico de vocês dentro da escola. Né? A gente usa como referência aquilo que seria, para cada um de vocês, a linha do curso proposta como referência, considerando que haja liberdade para cada outra eletiva. Né? Então, e é a média USP, ou seja, você está no meio do terceiro ano, você vai fazer o processo seletivo, tem uma média dos 3 primeiros anos, dos 6 primeiros semestres, tá? E essa é exatamente a nota que entra como primeiro fator na avaliação final de vocês. Uma segunda nota, ela é atribuída em função de algo que vocês vão nos apresentar, que é essencialmente o application form. Nesse application form, vocês têm que convencer, se é índio, as pessoas que vão avaliar, que vocês são os alunos que merecem ir para aquela escola. O que a gente quer é que você fale, se eu estou escolhendo Darmstadt, eu tenho uma noção de que cursos existem em Darmstadt, qual é o ponto forte daquele curso, por que aquela escola em particular me interessou, o que dentro, seja o laboratório, seja o professor, seja a estrutura, seja a cidade também, não sei, o que tem ali que justifica realmente a minha escolha por aquela escola. Estou procurando o que há de melhor. Então, deixa eu mostrar o que é que eu encontrei ali, né? E por que eu estou brigando por aquela vaga. Bom, cada um vai discorrer a respeito disso de uma certa forma e a gente vai avaliar esse discurso de vocês, essa candidatura de vocês. Como se fosse candidatura de emprego, né? Você está procurando uma vaga de emprego. Também tem questão de currículo vitae, o que vocês já fizeram. Né? Tudo aquilo que é extracurricular. O curricular a gente já tem, né, aqui da escola. Então, o que vocês fizeram antes de vir para a Poli ou o que continuam fazendo? Atividades sociais, atividades esportivas, atividades culturais. Hoje o colega de vocês me perguntou uma coisa: o que eu preciso ter para não é bem assim, não é que você tem que ter, saber exportar 2 instrumentos, praticar 3 esportes e não tem essa matemática. Tá? Mas a gente quer perceber quão flexíveis vocês são. Né? Um cara que não fez absolutamente nada, a não ser estudar, né? Até uns 20 anos, né? Talvez não seja uma pessoa que tenha facilidade de ficar fora, né? Porque lá fora vocês vão ter que responder por muitas coisas vocês mesmos. Vocês não têm um amparo de família, de pai e mãe, sabe? Independentemente disso, eu quero saber que perfil vocês têm. Eu não, a escola tem o perfil de vocês para entender esse aluno
considera que essa escola é melhor ou independente aquela. Ok? Bem, a tudo isso é atributo de uma nota. Essa nota é logicamente um pouco mais subjetiva, tá? Mas é atributo de uma nota. É feita uma composição dessas duas notas, é criado um ranking da melhor nota para a pior, e a gente seleciona vamos chutar um número, não significa dizer isso, né? Os 2/3 melhores. Um terço pior está fora, mas os 2/3 melhores a gente vai conversar, vai fazer uma entrevista com vocês. E nessa entrevista a gente vai novamente tentar entender se vocês têm os soft skills, ou a maturidade, o jeito de tratar as coisas que a gente acha oportuno para alunos do exterior. Ok? Vocês têm que também justificar por que aquela escola que você escolheu realmente é a escola legal, saber, olha, eu realmente procurei uma coisa que eu ouvi falar e mostrar realmente que sabe o que está querendo. Novamente atribuindo uma nota à entrevista, efeito desse ranking, tá? E daí, digamos, um terço superior vai acabar conseguindo vagas nas opções que eles escolheram, vocês escolheram. Também esse processo seletivo, como ele é unificado, isso tudo muda, a gente tem discutido muito isso, né? Se a forma atual é a melhor forma, variações a gente poderia fazer, mas essencialmente entendo assim. Vocês vão escolher algumas universidades, que são as universidades que interessam mais a vocês. Logicamente, colocando em primeiro lugar aquela que é a mais interessante. Em segundo lugar, a segunda mais interessante. Do mesmo jeito que vocês fizeram no vestibular para entrar aqui na prova. Okay? E, portanto, o primeiro aluno do ranking, o melhor ranqueado, tem direito a pegar a sua primeira opção. O segundo, provavelmente também. O enésimo, lá no meio, talvez eu consiga pegar a primeira opção, mas consegue pegar a segunda. Bom, e se o cara está muito mal, não vai conseguir pegar nada. Né? Portanto, qual é o recado? Vocês se empenham para ser bons alunos, não tem uma neura, não tem que estar entre os 10 melhores da Poli, porque a Poli é competitiva, em certo sentido é bom, não pode exagerar também, certo? Então, sejam bons alunos, não precisa ser o melhor aluno, sejam bons alunos. E façam um pouco dessas outras coisas que são importantes, não só aqui com vocês, mas na vida, tudo isso vai ser avaliado e eventualmente há portas para vocês estudarem lá. Né? Outra coisa que é bastante importante que eu vou passar para a Francine é salientar o seguinte: todos esses convênios, eles dão a vocês a oportunidade de conseguir uma vaga numa universidade parceira, mas eles não pagam a ida de vocês nem a estadia de vocês. Tá? A USP, a Poli, é proibida de tratar da questão financeira. Então, o apoio financeiro através de bolsa, é uma coisa que vem depois de vocês terem conseguido a bolsa, ter conseguido a vaga. Tá? Então, isso tudo, a CRI, esses processos, eles são importantes porque eles dão a vocês uma boa vaga numa boa escola. Né? E se vocês conseguirem, daí vai ter que brigar pelas bolsas. Até 6 meses atrás, isso era mais fácil, hoje, infelizmente, é mais difícil. Tá? Não significa que não haja nenhuma possibilidade. Okay? Mas é fato, é a situação que ela está passando para a gente. Okay? Eu vou passar para a Francine, ela vai falar sobre o DAD, sobre a Alemanha, né? Um pouquinho das bolsas, que ele é muito caro, e depois a gente está aqui para responder a dúvida de vocês. Okay? Obrigado. Vou falar então primeiro sobre o DAD, o que é
das universidades hoje em dia. E as bolsas que a gente oferece. Então, o DAD é uma associação sem fins lucrativos, né, que existe na Alemanha. E em alguns países também. Nós representamos muitas universidades alemãs. Não todas, mas muitas, 39 atualmente. E a intenção é sempre promover a mobilidade acadêmica em todos os níveis, né? Tanto na graduação, pós-graduação, doutorado. Depende muito também da estratégia do DAD para cada país, para a América Latina, para o país de desenvolvimento, esse tipo de coisa. Aí está apresentado o mapa, né, onde tem o escritório do DAD. Aqui no Brasil, né, os leitores são os professores alemães visitantes, né, que ficam nas universidades. Aqui na USP tem uma professora na filosofia, na cátedra, e uma na faculdade de Direito. Tem o centro de informação, que fica lá dentro do Goethe, deve ter algum aluno aqui. E tem o escritório do Rio também, o escritório regional, que faz a seleção de bolsas. E um outro escritório junto com as universidades do Centro Alemão de Ciência e Inovação, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. Então, porque alguns dos outros ótimos motivos para se estudar na Alemanha, principalmente engenharia, né, profissionais já estão bastante. Eu ressaltaria somente essas parcerias mesmo entre empresa e universidade. Né? Isso lá é bem comum e bem desenvolvido, bem organizado. Né? Alguns exemplos aqui, por exemplo, da TU Munique com a Siemens, né? Da TU Dortmund com a Lansers. Essa TU Braunschweig, que fica mais no norte da Alemanha, também tem uma parceria muito forte com a Volkswagen, que tem uma fábrica bem próxima lá. As chances também no mercado brasileiro são muito boas, porque eu não sei se vocês sabem, mas o estado de São Paulo é a região que tem mais indústrias alemãs depois da própria Alemanha. Então, tem muita oportunidade de emprego aqui para quem fala alemão, por exemplo. É sempre bom, tem uma experiência alemã, falar alemão no mercado brasileiro. Os diplomas eles têm uma ótima reputação, tem liderança, assim, ensino, pesquisa, extensão, prática. A maioria das universidades são internacionais, estão investindo nesse processo de internacionalização há muito tempo. O intercâmbio de experiência, é sempre uma boa oportunidade, né? Culturalmente falando e também academicamente. E os números também, né? São mais de 16 mil estudantes de engenharia na Alemanha por ano. Isso só os estrangeiros. Né? E os cursos de master, né, como a gente estava falando, é como se fosse uma especialização, né, um aprofundamento do que vocês vão seguir mesmo profissionalmente. Tem uma oferta muito grande na Alemanha, inclusive em inglês, para quem não fala alemão, não entende aprender, pode aprender lá depois do master, uma especialização, durante essa especialização em inglês, por exemplo. Bom, aí o professor falou das TUs, né, das universidades, das TUs, e eu falaria ainda das Fachhochschulen e das Hochschulen que existem na Alemanha. Podem ver que a oferta é bem grande, a maioria não são das universidades, são dessas faculdades, né, de ciências aplicadas, mas elas possuem uns cursos muito interessantes. Para quem não vai para pesquisa, quem não quer fazer doutorado, nem nada, elas têm umas propostas bem interessantes de master, por exemplo, né, já bem voltados para a indústria, mesmo para o mercado de trabalho. É um perfil um pouco diferente do da USP, mas não sei, né, tem oportunidade nessa área também. Lembrando então, o pai da ciência é o Humboldt, que é o pai da universidade também, a gente pode dizer, né? Como a gente conhece ela hoje, nessa estrutura, né? Ele falava muito dessa parceria entre ensino e pesquisa, que é muito forte na Alemanha, tradicionalmente. A teoria e a prática, que a gente já falou um pouco, né? Os estágios também, o professor falou que é muito importante. O aluno, o estudante estrangeiro lá, ele pode trabalhar 120 dias por ano, não é muito. Os estágios, é como aqui, não é considerado trabalho, é estágio. Então não entra nessas horas, nesses dias. Então vocês podem, não tem limite, vocês podem fazer um semestre, por exemplo, no estágio. Não seria um impedimento assim, de visto. As cooperações com as empresas são muito fortes também, no centro de pesquisa. Nem sempre o centro de pesquisa está ligado à universidade, pode estar ligado à indústria, por exemplo, a outro centro de pesquisa. Então é sempre bom pesquisar um pouco fora também da universidade que vocês têm, para ver quais oportunidades de estágio também. A tradição também, essa aqui é a Universidade de Heidelberg, a mais antiga da Alemanha.
e a TU Munique, uma das mais modernas. Sobre o ambiente universitário, bom, é muito bom, tal, assim como aqui, uma fase muito boa da vida. Mas na Alemanha eu ressaltaria assim, a oportunidade que o estudante tem de desenvolver outras atividades assim, esportivas, agremiação, lazer mesmo, tem muita opção e muito barato. O estudante tem acesso a muitas atividades por um preço simbólico ou de graça mesmo. Muito bom ser estudante na Alemanha nesse sentido. Aí um resumo aqui dos custos de vida, já que a gente não tem muitas opções de bolsas, é sempre bom falar. A Alemanha não é um destino caro, comparando com outros países da Europa, a universidade lá é pública, então é bem acessível, mesmo pensando em euros. O seguro-saúde, por exemplo, custa 80 euros por mês. A refeição tem bandejão como aqui, chama mesa. Os descontos, que os estudantes têm, estava falando. A moradia, se for uma moradia subsidiada pela universidade mesmo, seria em torno disso aqui, 250, 350 euros, 400 euros no máximo, a cidade mais cara. Então, sempre buscar essas moradias no estudante que é uma aliança ali de estudantes que cuida disso. O custo de vida, então, total, dependendo muito da cidade, é de 750 a 850 euros. No Munique, por exemplo, a gente pode colocar mais, 900, pelo menos. A cidade realmente é bem mais cara. Mas depende muito da região, talvez no entorno de Munique seja um pouco mais barato. A matrícula, que seria uma taxa semestral, geralmente de 150 a 350 euros e inclui quase sempre o transporte regional, quase todo o estado. Então, vocês aproveitam muito o espaço regional para passear por todas as cidades do entorno, sem pagar nada, só pagando essa taxa semestral aqui, isso pensa muito. E o professor já falou das diferenças de bachelor e master, esse tratado de Bolonha que já existe há um bom tempo, também não estabelecido. O bachelor é totalmente gratuito, não existe bachelor particular na Alemanha ainda. O master pode ter algum particular, como aqui às vezes tem uma pós-graduação numa universidade pública que é particular. Existe. E o doutorado é totalmente gratuito. Bom, aí mais alguns pontos motivos, fica lá central, você tem acesso fácil a qualquer outro país da Europa. Aqui é uma paisagem típica da Alemanha, essas farmhouse aqui, essa casa de madeira. Tem montanha, tem carnaval na Alemanha, só que é no inverno, então todo mundo está bem vestido. Bom, enfim, é muito bonito, tem várias paisagens. Tem praia também. E é o idioma mais falado, por mais que vocês pensem que o alemão é uma língua inacessível, não é bem assim, são sempre muito falantes. E os estrangeiros, aproximadamente 20%. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o sistema de ensino superior, que o professor já falou, mas não custa nada repetir. O bachelor, então, dura de 3 a 4 anos, mais o master, 2 anos. Daria o que dá aqui mesmo, o curso de engenharia, 5 anos. E o doutorado. A diferença está aqui no master, na verdade. O master é bem diferente do mestrado que a gente tem aqui. E com o master de lá, o aluno está qualificado para o doutorado. O problema é quando o aluno vem com esse master para cá e quer fazer o doutorado. Porque às vezes não tem equivalência, exceto nos casos de diploma, não tem muita equivalência. Aí fica difícil, só se for um doutorado direto. E o que mais está para falar daqui? Bom, o master, é bom falar também como faz para entrar no master, porque porque é diferente do mestrado. O master é um programa, e você entra para esse programa. Você não entra como orientador, geralmente. Você entra para esse programa, se candidata, tem uma candidatura no currículo, caixa de motivação, caixa de motivação, proficiência de idioma no curso. Às vezes eles pedem de match, podem pedir, pode ser diferencial. E você entrando nesse programa, vocês vão fazer 1 ano e meio de aulas, como na universidade mesmo, tem estágio, tem trabalhos, e no final do semestre vocês fazem um trabalho de conclusão, como se fosse um TCC, e aí tem que ter um professor orientador, que vocês já conheceram nesse 1 ano e meio. Então é a diferença básica do mestrado aqui. No mestrado aqui você entra no programa, mas já é orientador. E a seleção é bem diferente também, tem provas, lá é candidatura mesmo, direto. Só para esclarecer. Aí para procurar curso de master, vocês podem sempre acessar esse site aqui. Eles têm todas as áreas, é mais completo. Ou esse daqui, que é quase igual, mas
pode ser um pouco mais completo, tem os cursos em alemão, por exemplo. Esse daqui tem mais os cursos em inglês. Bom, da proficiência, vou falar um pouco do teste DAF, que é o que as universidades exigem para um aluno de graduação, independente dos convênios e dos grupos de boa, porque eu já vi os daqui da prova fazerem um DAF, que é um teste de nivelamento. Isso bastaria para chegar na universidade, porque já existe convênio, né? Então a universidade flexibiliza um pouco quando faz um DAF, que é um teste de nivelamento, que foi o teste de Ciência Sem Fronteiras, que vocês tiveram que fazer. E esse ONDAF a gente aplica gratuitamente. Quem quiser fazer para saber como é que está no alemão, pode fazer lá com a gente dentro do Goethe. Agora, o teste DAF é um teste de proficiência. Esse é o equivalente ao TOEFL, vamos dizer assim. E é o que toda universidade vai exigir para o Master. Pode ser que alguma universidade aceite também os testes do Goethe, o Goethe de certificados reais, por exemplo. Pode ser. Mas assim, o que a gente mais vê é que todas aceitam o teste DAF. Então, se for investir no teste de proficiência, eu acho que seria melhor investir no teste DAF. O Goethe aplica 2 vezes por ano esse teste, é um teste gravado, vocês vão só fazer a prova lá, não vão conversar com ninguém, nada, todo gravado e mandado para mim. E as taxas vocês pagam direto com a instituição mesmo, no cartão de crédito, na internet. E aí, esse quadro aqui, acho que vocês conhecem bem, né? Das línguas europeias, o teste DAF está indo no B2 ou C1, ele só avalia esse trechinho aqui, os conhecimentos de alemão. E para as universidades, vocês teriam que tirar quase a nota máxima, né? A nota máxima é 5, vocês teriam que tirar 4, todas as partes do teste, para ter esse nível B2, C1, que é o mínimo que as universidades exigem. Aí aqui está a página do teste DAF. Tem material gratuito lá para treinamento, tem os testes de modelos, né? Tudo certinho. Tem essa página aqui também tem material preparatório, mas é parte paga. Às vezes tem tudo de graça, mas tem uma parte paga também. E tem esse Duo online, que é muito bom também. Alguns cursos do DAD, quando a gente fala que a gente dá um curso de alemão, às vezes o aluno já começa a fazer no Brasil mesmo, através desse Duo online. Mais um mês, 2 meses aqui à distância, depois vai para a Alemanha presencialmente. Outra curiosidade desse Duo online também é que ele tem, por exemplo, um curso de alemão para engenharias, para áreas tecnológicas, né, essas coisas, que são as técnica. Seriam muito interessantes para vocês que já estão estudando alemão, né, e não vão para a Alemanha agora, mas seria bem legal já ir vendo o vocabulário, né, da área de vocês. E, inclusive, conta créditos, assim, não são muitos créditos, mas são créditos que valem lá nas universidades, 6, 8 créditos, é bem pouquinho, mas né, tem um reconhecimento, é bom. E o preparatório também testado. O custo é um pouquinho elevado em euro e tal, mas é uma forma de fazer, continuar estudando alemão sem sair daqui. E agora os programas de bolsas, né, que a gente tem, né? Para a graduação, infelizmente, então, sem Ciência Sem Fronteiras, sem grau, a gente teria somente um curso de alemão a partir do nível B1, que eu vou detalhar daqui a pouquinho. Pós-graduação, nós temos em desenvolvimento sustentável, aqui teria alguns cursos de engenharia, não tem mecânica nem mecatrônica, talvez recursos hídricos, mineração, produção também, talvez, outros cursos. O problema desses cursos é que eles exigem 2 anos de experiência após formado e conhecimento de inglês. Então, é para um pouco depois. É bom lembrar que existe, porque esse programa já existe há mais de 10 anos, tem boas universidades, e seria uma oportunidade aí para mais para frente, depois que vocês já estão trabalhando e tal, querem ter uma experiência na Alemanha. Tem políticas públicas de boa governança, que não é o caso aqui, né, e na artes também. E as do doutorado, agora sem TAP, sem CNPq, mas continua tendo bolsas só do DAD. O edital acabou agora, segunda-feira, teve bastante procura, né, porque as agências brasileiras não estão dando ninguém para o exterior. E em todas as áreas. Pode ser integral, pode ser sanduíche, pode ser mini sanduíche, pode ser do doutorado também. Em todas as modalidades, em todas as áreas. Então, é o que tem agora para se candidatar. Bom, então falando um pouco mais da bolsa de graduação, em janeiro e fevereiro, não atrapalha aqui as férias escolares de vocês, 4 a 6 semanas, né, nessas cidades aqui, todas são universidades, e é para aperfeiçoar o idioma, né, então para quem já tem B1 aprovado, testezinho rodado, gratuito lá no YouTube. Para se candidatar, vocês teriam que estar no 4º semestre no fim desse ano, então quem está no 2º ano agora, né,
julho, vai abrir em julho agora. Para ir em janeiro, fevereiro do ano que vem. E o ONDAP, né, como eu falei, dá para fazer um ONDAP marcado dia 24 de maio, semana que vem, e dia 21 de julho. Quem quiser fazer, é só entrar em contato com a gente depois. Esse seria, então, a bolsa que a gente tem para curso de alemão. O EPOS, né, que eu já falei um pouco, tem alguns cursos de engenharia, mas só para depois de formar. Os cursos de verão, que o professor falou, além da KIT, daquelas universidades que ele nomeou, que já existe um programa bem específico, bem legal para vocês, tem outros também. Tem para quem quer fazer alemão iniciante, tem para as áreas técnicas também, alemão para engenharias, tem cursos temáticos. Então, vale a pena dar uma olhada lá nas datas, nos preços. Não tem bolsa para esse tipo de curso, mas assim são muito acessíveis. Curso de um mês, geralmente, de 350 a 650 euros. Esse curso princípio não inclui hospedagem, não inclui passagem aérea. Mas se vocês forem pensar um curso do Goethe é mais de 1.000 euros por mês. É um curso livre, não é um curso de universidade. Não sei, acho que é sempre bom ter esse contato, né, com a universidade já precocemente, já bem antes de vocês decidirem se vocês querem mesmo fazer um intercâmbio ou fazer uma pós lá. Um contato bem importante, eu acho, antes de depender da onde. Aí outras instituições também, elas oferecem bolsas. Então o que eu recomendaria para vocês que precisam realmente da bolsa, né, que vão tentar um intercâmbio e precisam da bolsa, é já procurar antecipadamente a bolsa. Erasmus também, tem alguns cursos que têm convênios entre universidades que incluem universidades alemãs. E também tem uma instituição que chama Deutschland Stipendium, são as empresas que oferecem auxílio de 300 euros, mais ou menos, durante um ano. Então eu recomendo que vocês olhem sempre bem antes, né? Porque vocês podem conseguir, por exemplo, uma vaga na universidade e daí procurar bolsa, mas aí é muito em cima. O processo de qualquer bolsa dura de 4 a 6 meses. Então antes de ver a universidade, se candidatar para a universidade, veja a bolsa, veja se tem possibilidade de bolsa, já entre em contato com a universidade, para ver se tem auxílio, alguma coisa. Porque as universidades também têm alguns auxílios pequenos, né? Mas a partir do segundo semestre. Então é bom estar bem informado nesse sentido, para não se frustrar depois, né? Conseguir a vaga, tal, mas o poder porque não tem bolsa, não tem condição mesmo. Porque se não tem realmente condição, eu sugiro que já olhem já o que tem de bolsa para a graduação. Não é muito comum, porque a Alemanha oferece um curso de graduação gratuito, né? Comum. Então eles partem do pressuposto que a pessoa tem que ter, para se manter pelo menos lá. Não é muito comum, mas eu procuraria já, né? Quais as opções em organizações alemãs mesmo, independente do corpo brasileiro. Esses sites são bons para isso. Eles conseguem todas as bolsas alemãs. O Centro Alemão de Ciência e Inovação, sempre bom falar, porque tem representantes das universidades alemãs lá. Então, se vocês têm interesse, por exemplo, em ter o EME, tem o Zoe que trabalha para ter o EME lá, aqui na Santa Marta, muito simpático. Então, vocês podem conversar com ele sobre a universidade, o que a universidade oferece, a possibilidade de bolsa também, talvez pela própria universidade. Tem a FRAE, que é mais para humanas. A VPU Münster, que é mais exatas, eu diria, não tem engenharia, mas tem exatas, matemática, por exemplo. A Aliança Universidade do Lua, né, que seria essa do Esburguese, também tem um escritório, vocês poderiam agendar com ele. E também tem o Fraunhofer e o DFG, que é mais para pesquisa, né? Então é sempre bom lembrar que existem essas organizações. O Centro Alemão promove muitos eventos, então às vezes para contato profissional é bem importante. Se promove, por exemplo, uma vez por ano o diálogo, né, da ciência e inovação, uma vez por ano, e vem vários pesquisadores alemães, por exemplo, vocês poderiam, dependendo da temática, poderiam entrar em contato. Esse ano o tema vai ser urbanização. Só a título de curiosidade, dá para entrar no Facebook, no site deles, mais informações. E alguns links interessantes para quem faz engenharia. Como o professor estava falando, aquele site, né, PU9, são as 9 universidades de ciência e engenharia da Alemanha. É bom saber quais são, conhecer. O processo seletivo dela geralmente é bem parecido, às vezes até bem unificado. Então dá para dar uma olhadinha, por exemplo, como faz para fazer uma pós-graduação em uma dessas universidades. E esses dois aqui são do mundo da engenharia, tem oportunidades também de trabalho, bem interessante. Esses dois aqui são da Associação Alemã de Engenharia, de Engenheiros. Né? Existe na Alemanha, existe aqui também. Então, se vocês
quiserem depois entrar no site brasileiro, eles também promovem eventos, eles têm banco de currículos, então eles fazem um trabalho muito bom aqui no Brasil também. Acho que é interessante para quem está na área de vocês. Então, acho que é só, então, por hoje. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, o e-mail de São Paulo é esse aqui. Tem o Face também, que a gente posta bastante coisa. E o site também. Acesse qualquer dúvida, a gente está à disposição. Agora as perguntas. Você tem um outro microfone? Não tem um dia, daí a gente. Mas hoje a gente tem mais gente assim. Mas o microfone vai ser para que vocês ouçam os colegas vão perguntar. Ontem a gente não estava funcionando, né? Não sei se não funcionar, eu não consigo. Mas, por favor, fique à vontade. Alô, som. Eu tinha dado uma olhada nos editais passados sobre o aproveitamento de estudos e eu vi que só tinha aproveitamento de 12 meses. Qual a frequência que tem aproveitamento de 6 meses? Frequência ou... De fato, o que eu mostrei ali, eu estava no convênio, o texto do convênio diz que o aproveitamento do estudo entenda-se alguma coisa, pode ser 1 ou 2 semestres. Né? Na prática, a gente entende que os alunos vão praticar 1 ano. Não torna isso obrigatório. Você pode. O processo seletivo vai ser só aqui. Tá? Então, se você quiser ficar 1 semestre só, você vai ficar 1 semestre e volta. Você deve fazer isso. É recomendável que você estude 1 ano. E, eventualmente, quem quiser ficar um pouquinho mais também pode. Você tem um limite que vai ser, eu vou ficar 4 anos aqui, porque não. Voltar. Se for para ficar 1 ano, tem uma pequena flexibilidade para estender um pouquinho. Para voltar antes ou depois. O normal é ficar 1 ano. Obrigado pela palestra e gostaria de saber um pouquinho mais sobre o diploma para Munique e para mecatrônica. Tá. Como eu disse, nesse momento a gente tem diploma em Munique na grande área mecânica. Tá? A gente tenta fazer o ideal, do ponto de vista da Poli, seria fazer para todas as áreas, porque a gente tem todas as áreas, mas do lado de lá nem sempre isso é possível, acaba ficando setorizado. Mecânica, elétrica, civil. E mecânica, no caso do Munique, incorpora mecatrônica, tá? Do mesmo jeito que aqui também. Então vocês podem, se você é aluno de mecatrônica daqui, você pode fazer mecatrônica de lá. Em Darmstadt já não dá. Eles entendem mecatrônica faz parte da elétrica, e daí eles não querem concluir a vida mecânica. E não importa muito, mas mecatrônica em Darmstadt está fora. Se mecânica, então, o processo seletivo, como é exclusivo dessa área, você está competindo com seus colegas da grande área mecânica. Independentemente de ser mecatrônica, naval, mecânica. Você respondeu? Mas todos os cursos da Alemanha são ministrados necessariamente em alemão ou eles têm alguma coisa em inglês? Eu esqueci de falar isso, achei que a professora talvez falasse, mas essencialmente os cursos do bachelor ainda são em alemão. No master, depende, algumas escolas têm algumas coisas oferecidas em inglês e algumas coisas oferecidas em alemão. De qualquer forma, no processo seletivo que a gente tem um curso, com base, pelo menos do que foi até agora a nossa experiência, o que se exige de proficiência é o conhecimento do nível que ela falou ali, D1, D2, da língua alemã. Provavelmente você vai ter cursos, como eu disse, a maioria em alemão, dependendo da escola, pode ser que
começa a surgir uma coisa sobre inglês. Ou, às vezes, alguma atividade dentro da escola. Quer dizer que a disciplina que você para a sala de aula seja em alemão. Mas tem um seminário, e esse seja em inglês. Existe uma certa tendência na Europa, nesse momento, dessas coisas dos 2 últimos anos, ter essa orientação de língua inglesa. Isso, com certeza, é muito forte na Suécia, na Finlândia, porque tem pouca gente que fala sueco e finlandês, e lá todo mundo fala inglês. É um jeito deles atraírem alunos na Alemanha, ainda mais falada na Europa. Se você sabe que você tem inglês, por exemplo, na Inglaterra, a população é menor, então a língua. Como primeira língua, lógico, tem mais gente que fala inglês que fala alemão também, na Europa. Como primeira língua, na Alemanha, é uma língua forte, as coisas lá acontecem. E a vida na Alemanha também acontece em alemão. A vida na Suécia, lógico, se você fala inglês, qualquer um na rua responde. Tá? Na Alemanha não é bem assim. Não precisa de um poucas universidades têm curso sobre ambiental. E eu vi outras palestras que falavam que existem outras universidades que possibilitam que você faça, sei lá, um curso de mecânica ou produção, outro curso que não o seu fora. Na Alemanha, em geral, é possível fazer isso, não fazer o seu curso. Aconteceu até uma coisa recente, a gente tentou, no princípio não, a gente tentou conversar com o pessoal de lá. Eles disseram, eles querem evitar uma situação com um aluno que levar para fazer produção. Ele não faz produção com engenharia mais banda larga. Agora, isso sempre é objeto do convênio. Existe, talvez já saiu, tem isso mais claro. Mas eu me lembro, posso ter enganado, a gente até nunca viu de uma das escolas. Não sei se era da Itália, mas era os biomédicos, os biomédicos que a gente não tem aqui. Ele era um pouquinho usado, mas não tinha exatamente a correspondência com o nosso. Normalmente, a gente tem uma correspondência horizontal, ou seja, ele vem para lá e vem para cá. Se o ambiental está dentro da área civil. Aqui não seria mais ou menos isso para a pode ser que você não consiga fazer isso, se não existir a opção ambiental, você possa fazer alguma coisa civil, um perfil para hidráulico, um perfil para meio ambiente, não sei o que pode ser outro, mas é uma similaridade. Uma coisa que é importante falar também, esses nomes, mecânica, elétrica, química, eles valem aqui lá. À medida que a gente começa a fazer um fundamento dos termos, tá? A diversidade é muito grande. Dificilmente você vai encontrar em qualquer escola lá exatamente o que a gente tem aqui. A forma como se divide é particular da escola. Mas não tem muito problema, porque são áreas que os alunos têm o tempo de estudo dá para acompanhar. Cidadania alemã tem algum tipo de benefício quando está lá? O benefício de precisar da entrada mais fácil da Alemanha, trabalho, normalmente, vocês podem fazer estágio, mas você tem que ter a sua cidadania alemã, a cidadania europeia. Dentro da comunidade europeia, você tem essa oportunidade. Então, qualquer que tem cidadania europeia tem que ser vantagem. Se você quiser trabalhar, se quiser, eu vou ficar aqui, eu preciso de visto. Com a cidadania europeia, você precisa de visto. Sem a cidadania, você precisa de visto. Não, o estudo financeiro. Os alemães, os cidadãos do Reino Unido chamam vapor. Eu consigo, mas é como se fosse um financiamento estudantil. Você tem que devolver depois. Vale a pena se informar. Se você não tem dinheiro, por exemplo, para se manter lá, vale a pena se informar. E essa questão da candidatura também tem diferença. Porque algumas universidades elas têm cotas para estrangeiros. Então, se a universidade for muito concorrida e tiver cota para estrangeiro,
poderia ter uma perspectiva. Se você é europeia, você pode se candidatar como europeia. Se você não é, você vai se candidatar de forma internacional. Mas o que eu estou tentando focar aqui é mais as coisas que são objeto dos nossos convênios. Então, a sua candidatura vai participar desse convênio. Normalmente, ela acontece primeiro, o processo seletivo aqui com indicação, termina com aceitação lá. Então, não tem como entrar para se candidatar diretamente no site deles. Tem que começar por aqui. Isso significa que vocês estejam impedidos, vocês votam, tá? É que algumas pessoas fazem isso, fisicamente é meu cachorro, mas é proibido, fazem os 5 anos de engenharia na prova, tá? Depois vão para lá na Alemanha e fazem 2 anos de master. De certa forma, você está repetindo uma coisa, tá? Mas não você falar, se eu terminei a prova, eu não vou estudar americano. Pode ser. Já você vai além, então, para fazer um doutorado, né? Para fazer um doutorado no a dupla titulação ela tem uma vantagem, entre outras, que é a seguinte: se você quiser continuar estudando lá, ou pode quiser continuar estudando aqui, tá? Com a dupla titulação já tem aquele requisito do país para fazer a próxima coisa. Então, se você vê isso aí, a Alemanha exige, para você ter doutorado, você tem o título de mestrado deles, master. Tá? Se você tem o diploma duplo, você já tem, você pode ir para o doutorado direto. Teoricamente, se você tem nível de graduação da Poli, você poderia também ir para o doutorado direto lá. Mas é difícil, porque como eles sabem que aqui existe uma coisa chamada mestrado, eles aceitam os alunos para doutorado lá que fizeram mestrado aqui. Se você quiser fazer doutorado na Poli direto, depois de determinar a sua graduação, você pode. Na prática, a grande maioria dos alunos ainda faz primeiro mestrado e depois o doutorado, mas não existe um impedimento de fazer diretamente o doutorado. Mas quando eles não conhecem também isso, lá fora, normalmente eles pedem, se você quer fazer o doutorado, só tem diploma brasileiro, o brasileiro seja do mestrado. E isso cria uma certa confusão. Ele fala, para fazer doutorado lá, precisa do mestrado daqui, precisa do mestrado de lá, do mestrado de lá, e parece do mestrado aqui. Não é verdade. O programa de verão tem algum ano específico aqui na Poli que é comentado? Ou qualquer ano pode ir? Teria que olhar aquele que eu referi do IFST, um programa europeu. Não que eu saiba, não, mas é mais para o final do curso. E eu me lembro até de ter feito palestra a respeito disso. Eu recebi algum material, conversei com os caras e repassei isso aqui. Existia a possibilidade de serem alunos, tipicamente dos 3 últimos anos, terceiro, quarto ano da Poli, ou até mesmo alunos nossos de mestrado, nosso mestrado e nosso doutorado. Boa tarde. Muito obrigado pela. Queria confirmar com você. Primeiro, nos últimos anos, em média, quantos alunos passaram para o diploma para Darmstadt? Quando se candidataram, quantos foram? Nós, nos últimos anos, o número de vagas tem sido 15. Para todas as engenharias. Acho que a escola de diploma duplo, talvez que a gente tenha mais vagas de todas as empresas parceiras, seja Darmstadt. Com certeza, na França, a gente tem um número maior de escolas, mas cada uma delas tem um número maior de vagas. Então, a princípio, alguma coisa no número de vagas. Agora, isso a gente combina ano a ano, tá? Pode aumentar um pouquinho, dependendo da demanda, da coisa. E quanto? Quanto ao nível de alemão que você citava? Ia ser mais ou menos.
e ou, independentemente disso. Se você não tiver aquele vírus, você não vai conseguir acompanhar o muscular. Certo? Por essas duas razões, a gente faz uma prévia aqui, conversar um pouquinho, mas efetivamente a única testar que a gente tem que falar a respeito do comportamento é o testar, ou o NAF, ou o foguete, exatamente o que ela colocou. Então, o que se pede é esse pedaço de papel, porque esse é comum para todos os alunos. O que é recomendado, até na época do ciência secundária, era nível B2. C1 era muito bem-vindo, sabe-se, pelo jeito que tem nível C1. B2 era recomendado. E normalmente B1 era suficiente para você vir e você ia até receber um curso de alemão para melhorar um pouquinho o seu alemão. Então, alguma coisa na interface B1 e B2 provavelmente te dá acesso à escola de alemão. Quanto mais melhor. Agora, uma coisa também legal, é óbvio, se vocês vão para lá sem entender nenhuma noção de alemão, vocês vão gastar mais tempo para aprender. Se você já tem uma noção, relativamente muito melhora significativamente o alemão. Por outro lado, o alemão é muito difícil. Você melhora, mas significa que vocês vão falar bem, eu falo, tem influência, mas eu tenho uma série de erros. Mas é muito difícil. Tem gente que tem facilidade para fazer, tem gente muito rapidamente, tem outros que outro agarismo. Mas tem que ter também domínio da língua que permite você comunicar, conversar com as pessoas, acompanhar o que está acontecendo, que é mais ou menos esse mesmo coisa. Na bolinha de apoio. Em relação ao rede de apoio, eu queria saber se existe uma nota de corte, assim, aquele tem nota tal. Como eu falei antes, a gente faz um ranking, tá? Baseado em essencialmente 4 notas. Uma que é a nota poli pura, que aparece no histórico junto com vocês, tá? Eventualmente ponderada para fazer algumas correções, por exemplo, se você não está no seu semestre ideal, ou para evitar coisas do tipo. Tudo aquilo que é disciplina fácil, está lá na frente do curso, você decide para jogar sua nota lá para cima. Todas as difíceis, tá? Você posterga para não ter nota baixa. Tá? Isso a gente identifica e tem um fator alfa que vai te penalizar. Bom, além disso, você tem outro, que é a nota da avaliação da sua aplicação, da sua entrevista, e em alguns casos, no caso da Alemanha, uma quarta nota que é uma entrevista feita com colegas das escolas parceiras. Em relação às vagas para Munique, quantas vagas geralmente são? No Munique nós temos tido 4, 5 vagas nos últimos anos. Desde que começou. Obrigado. Sobre essa parte de notas, eu não entendi direito como que a optativa influencia a nota, a média. A questão é a seguinte: se você está no teu sexto semestre, você tem 2 optativas livres, você fez as optativas, ótimo, não tem problema nenhum. No teu terceiro semestre você não tinha nenhuma optativa. Você deixou de fazer 2 obrigatórias e puxou disciplinas, entendeu? Nessa situação você pode ser penalizado. Agora, se a optativa faz parte daquele semestre, faça a optativa que você quiser. Você tem. Eu acho que não deve ser esse o critério para você escolher a disciplina. Você até pode escolher a disciplina se ela for mais fácil, se for uma. Mais alguma? No caso, onde encontraria essa informação?
Entendendo um pouquinho, acho que é uma pergunta importante, pelo seguinte: todas essas universidades naturalmente têm seus sites, mas entendo que o que quer que eles estejam anunciando no site com relação a programas para alunos internacionais, vale para aquilo que eu coloquei na primeira categoria de intercâmbio aberto. Tá? Não necessariamente os intercâmbios todos através dos convênios. Então, tivemos que estudar na Universidade de Darmstadt, ele fala: Darmstadt exige C1. Eu acabei de falar aqui do D2. Tá? Esse C1 é você entrar por fora. Através do convênio, tá? Não tem isso especificado. Agora, o que costuma, o número, é nível que costuma exigir, que eles aceitam, é o D2. Tá? Então, isso cria um guia cruzado. Vocês ouvem uma coisa da universidade, vocês ouvem uma coisa que o cara aqui está falando a respeito daquela universidade, você vai falar: acho que eu fui acreditado na fonte legítima. Tá? Não é bem isso, porque a fonte legítima está falando do público universal. Tá? Vale para vocês, que vocês estão nos programas concorrendo através desses editais, tá? É o que está no edital. Normalmente é muito próximo do que está lá no site da universidade, mas não exatamente a mesma coisa. Vale isso para nível de alemão, de nível de proficiência, qualquer que seja. Vale isso para número de vagas. Ah, professor, só tem 4 vagas. Não, 4 vagas por fora. A gente tem garantidas 15. E não é só para a gente, mas para qualquer outro parceiro deles. Uma outra pergunta agora, de outra área. Ontem, na palestra do professor Fonseca, ele comentou que com a EC3 a gente pode realizar um intercâmbio cruzado, como foi feita uma pergunta já. É possível, se eu for de elétrica, eu buscar um intercâmbio em NIC, sendo que o NIC tem essa restrição para mecânica? É uma pergunta que a gente acha que ainda não tem uma resposta concreta, porque é uma experiência nova para a gente também. A coisa cruzada, ela foi pensada inicialmente para ser possível dentro da porta. Se você faz mecânica no teu módulo vermelho, sei lá, no último ano, você quer fazer coisas da elétrica, você tem essa possibilidade. De fato, cada ênfase, cada área trata isso de um jeito um pouquinho diferente, mas é mais ou menos esse o conceito de porta. Bom, então, nesta linha de raciocínio, o aluno de mecânica daqui poderia ir para Darmstadt de fazer elétrica. Às vezes, C3 é uma coisa da porta. O pessoal de Darmstadt tem fala: eu não aceito isso. Eu aceito. Então, normalmente, as coisas que nós temos no modelo internacional ainda é de tal sorte que você vai fazer na escola parceira horizontal. Se você tem mecânica, você vai fazer mecânica lá. Tá? Como eu disse, eu tinha perguntado, existem algumas exceções. Por exemplo, em Milano tinha esse curso de engenharia biomédica, que ele recebia ou de elétrica ou de mecânica, porque talvez são os cursos que têm alguma identidade processual. Mas não é questão de a gente ser favorável, não. Até acho legal a ideia de você poder ter essa comunidade cruzada. Acontece que o convênio muitas vezes não permite, né? Ou o parceiro lá não aceita. Resumindo a coisa, a gente tem que de fato considerar o que está no edital. No edital vai estar dito que a Universidade de Darmstadt, esse ano, no programa de diploma público, está oferecendo oportunidades para alunos das áreas da porta tais, para fazer coisas tais. O governo alemão não oferece. Tipo de bolsa. Mas isso acho que você está falando de alguma bolsa do EAD ou coisa assim, né? Isso. Quer dizer, o governo alemão em si, acho que não existe. O governo brasileiro, né? As bolsas são oferecidas através de EAD e CAPES. Se você for para o nível estadual, a bolsa oferecida pela FAPESP. Você tem as de agências de
fomento. Então, nível alemão, mas esse fomento é uma guerra. É o que ela falou aqui agora. Talvez um pouquinho essa linha da primeira vez que vocês costumam fazer é a respeito de sustentar lá, ter dinheiro, você não tem bolsa, né? Mas tinha uma reserva qualquer, você conseguiu se manter lá durante os primeiros 6 meses, tá? Ele está no período de férias de verão, você vai fazer um estágio. Esse estágio é remunerado. Se você for econômico, de repente você pode ganhar nesses 3 meses que você não está na empresa, é suficiente para você passar os próximos 6 meses. Tá? Não obrigatoriamente fazer o tipo. Pode ser um jeito, às vezes, de ajudar. Se basear apenas na cabeça de que você vai conseguir esse estágio. Se você vai falar, não consegue o estágio, você está até. Então, eu acho que é sempre muito bem-vindo a ideia da bolsa. Mas normalmente esse estágio que vocês fazem lá acaba aliviando um dinheiro que dá para sustentar o pessoal por um tempo. Dificilmente temos 2 anos, eu trabalho 3 meses e 2 anos não tem dinheiro, não é sempre um estágio. Eu deveria saber, porque eu tenho esses problemas, mas de fato não tenho isso de cabeça. Eu costumo dizer para os meus a gente tem que andar através da própria lógica do ciência sem fronteira, porque a gente tinha marketing no curso fundamental dos alunos, a gente chegou a mandar uma coisa por 150 alunos de diploma público e outros 200 alunos de diploma público e 200 para fazer créditos. Não chegou a metade dos alunos, 1/3 dos alunos da Poli, os 900 alunos que entram por ano, uns 300 têm, nesses últimos anos, conseguido sair para fazer o diploma público ou outros créditos. Os 15 selecionados para dados, todos colocaram dados antes. Não é uma relação de 10 para 1, são 100 alunos, deve ser 2 para 1. Como existe uma oferta muito diversificada, né? Na Alemanha é um pouco mais concentrado de diploma, só tem 2 escolas. Se você olhar o todo, coisas entre Itália, França, a gente tem coisa na Bélgica, na Espanha, muito mais europeu do que fora da Europa, né? Mas acaba distribuindo. Mas todo mundo mostrando na tela. Sobre dados está dessa vantagem, mas ao mesmo tempo, a concentração do interesse do também vai acabar caindo em dados da mundo. Mas o número de vagas de dados está totalmente grande. Então, não é que haja uma pressão competitiva tão elevada. Porque não tem, deve ser provavelmente um caminho, 2 ou 3 vagas. Mas isso não é uma sabe, mas se não conseguir dados, você consegue uma outra coisa.
seria uma coisa negativa. Se tivesse mandar os 800 alunos da Poli estudar no exterior, mas isso é um pouco fora da nossa realidade. Então, eu, fazendo uma opinião minha pessoal, nós vamos assim, de um programa meio de premiação, para tirar os melhores alunos. Tá? O intercâmbio de aproveitamento dos estudos é para aqueles que são bons alunos, mas eles não dão bons alunos, terem também uma oportunidade. Agora, se você não é bom aluno, infelizmente, isso de intercâmbio no exterior não é uma coisa que está disponível para você. Se você tem acesso a isso, você tem que ser um aluno, assim, 50% ou um terço dos melhores alunos da escola. Então, novamente, nós temos, nesse momento, eu, estou dentro do nós temos KPH na Suécia, que eu falei ontem, uma ARRE, na Alemanha, uma escola de excelência, então, algumas escolas que a gente tem já muito tempo de interesse, e às vezes, você acha o caminho certo e depois você vai para o caminho mais rapidamente. Então, deve se fugir novos alunos, tudo isso agora. Normalmente é um processo demorado, porque a gente não tem controle, não depende só da gente. Né? Ela deu 6 meses a gente resolve, 6 leva 2 anos. Duas perguntas relacionadas, mas qual mais ou menos, as bolsas, por exemplo, do aproveitamento, as vagas do aproveitamento de estudos, elas são mais ou menos assim, iguais, ou seja, não tem uma probabilidade de, tipo, ano que vem não ter alguma universidade no programa? Não tem. Uma universidade de dados, por exemplo, você oferece coisas mecânica, elétrica e civil para a gente. Tem tudo. Então, são as vagas. Mas eles oferecem 15 vagas. Então, os nossos alunos que podem se candidatar, digamos, tem 10 caras da mecânica elétrica. No ranking, estavam antes dos 3 alunos de elétrica. Então, não existe assim, você é 15, então é 5 para elétrica, 5 para mecânica, 5 para civil. 15 é o pouco. Na prática, isso acaba se distribuindo, não exatamente uniformemente, mas também numa desproporção tal que é tudo para mecânica e nada para elétrica. Tá? Mas também não é 50-50, tudo bem. Não existe uma predeterminação de quantas vagas por área. Agora, o número de vagas a escola à disposição, em algumas escolas, aqui no caso não tem nenhum, mas na França, por exemplo, a gente tem que ir em Paris. E Paris é uma escola de equilíbrio. Mas tem um pouquinho mais. A escola de equilíbrio, veja o contrário, não tem equilíbrio, mas é uma escola que tem várias coisas. Então, dependendo da escola, às vezes ela oferece específico, às vezes tem mais uma abertura da porta e é para a gente. Segunda pergunta, caso eu estou planejando, por exemplo, se eu planejo uma universidade que tem uma determinada área que eu interesso, né, e tem algumas disciplinas, e aí eu tenho que entrar em contato com o coordenador para ver se tem um acordo, né, para ver se ele concorda com isso. Mas, por exemplo, o edital não sai para essa universidade ou tem poucas vagas. No caso, teria que considerar outras hipóteses como coordenador de todas as hipóteses que eu vou listar no processo seletivo? Não sei se eu estou entendendo muito bem. Porque, assim, por exemplo, se o meu objetivo é um curso mais específica, só que só tem essa universidade, e eu não consigo vaga. Todo o planejamento que eu fiz dessas matérias não vai servir mais. Aí como aconteceria, né, o processo de escolher, assim, é possível planejar na hora? Até hoje, os especialistas que você, com base no seu interesse, das escolas que te chamaram a atenção, tudo isso, em primeiro lugar, eu considero que essa escola, segundo essa, terceira importância. A primeira escola, imagina, ser a escola
é exatamente o que você quer fazer, ou o que você mais quer fazer. A terceira escola da solução talvez já seja um pouco mais marginal. Ela não é marginal no sentido de, não é foco, é o centro do foco, é uma periférica, mas ainda te interessa. Você vai ter que avaliar isso, você acha que é o interesse, você espera conseguir melhorar, mas sabendo que eventualmente você não vai conseguir a terceira. Agora, colocar uma quarta escola, você vai falar, essa daqui eu quero o jeito dele, coloca. Aí você vai ter que avaliar um pouco mais interessante, é uma escola mais focada, não tem nenhum, mas na França tem muitas escolas bastante maior, mas tem escolas que são muito focadas em certas áreas, por exemplo, você tem um instituto de química, por exemplo, para poder ter química, uma das outras, para poder fazer. Como o nome diz, é mais uma escola de física ótica, mas ela tem muito a ver com engenharia elétrica, na rede de telecomunicações. Você está estudando engenharia elétrica, telecomunicações, sinais, de física e tal, é uma escola, talvez seja a primeira que você deveria colocar como sabe? Você tem a Superlex, você tem algumas outras escolas que são da área elétrica, e no final você tem uma escola de politécnica mais generalista possível. Depende, você quer fazer uma coisa mais generalista ou super focada? Depende do perfil. Obrigado, boa noite. Nós estamos aqui na escola, mas acho que é fácil. Eu fico na engenharia elétrica do PSI, através da CR20, para vocês terem condições de ir à vontade. Obrigado.